Olá, que prazer estar mais uma vez com vocês. Aqui é o pastor José Carlos Carvalho, da cidade de Santos, São Paulo, um eterno aprendiz do Supremo Mestre. Sempre trazendo para vocês todos os dias uma palavra que vem diretamente do coração de Deus para o seu coração. São os nossos devocionais matinais. A nossa meditação de hoje tem como título A Síndrome de Jonas, o filho fujão. O texto, o livro do profeta Jonas, capítulo 1, vamos ler do 1 até o 3. Jonas 1, do 1 ao 3, que diz o seguinte: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarse. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, pela sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarse, para longe da presença do Senhor. Veja, você conhece muito bem, eu acredito, a história de Jonas, mais conhecido como profeta fujão. Deus fala com Jonas, é seu profeta, lhe dá uma tarefa e veja, o texto diz, dispõe-te e vai à cidade de Nínive e clama contra ela. E o texto diz que Jonas se dispôs, mas não para obedecer. Jonas se dispôs para desobedecer, para fugir. E o texto fala para fugir da presença do Senhor. Então, o primeiro sintoma que a gente vê na vida de Jonas, dessa síndrome de Jonas, o profeta fujão, é uma vida de descida. Quando a pessoa desobedece a Deus, quando a pessoa não atende o chamado de Deus, ele vai ter uma vida de descida. O texto fala aqui que ele desceu a Jope para comprar aí uma passagem, não para Nínive, mas para Tarsis. Ele desce para outra cidade. Mais à frente nós vamos encontrar que Jonas desce para o porão do navio e fica lá dormindo. E depois de todo aquele acontecimento, ele desce para o fundo do mar. E uma das consequências, um dos sintomas das pessoas que sofrem desse mal, que eu classifico como a síndrome de Jonas, é ter uma vida de descida. Quem foge do chamado de Deus, quem tenta fugir do chamado de Deus, tem essa vida de descida. A sua vida parece que vai de ladeira abaixo, ele não consegue ter estabilidade na sua vida, não consegue progredir, não consegue avançar, muito pelo contrário, ele regride, ele desce. Deus não quer que a sua vida seja assim. Mas para que isso não aconteça, você precisa fazer o contrário do que Jonas fez. Você precisa também se dispor, mas não se dispor para fugir do chamado, da presença de Deus. Você precisa se dispor para fazer a vontade de Deus, para cumprir o chamado de Deus, para se aproximar mais de Deus e não para se afastar da presença dele. Jonas parece que desconhece o que o salmista diz no Salmo 139. Enquanto o salmista diz: para onde fugirei da tua presença? Para onde me ausentarei da tua presença? Jonas parece que desconhece isso e ele tenta fugir da presença de Deus, sem saber que não tem como. Você pode até fugir do chamado de Deus, você pode até se afastar de Deus, mas não fugir da presença dele, porque Deus é onipresente, ele está presente em todo lugar. E quando a gente ousa se afastar do chamado dele, ou tenta, na nossa maneira, fugir da presença dele, as consequências recaem sobre nós. Não que Deus nos pune, não. Deus não é esse Deus que está aí querendo punir. Somos nós mesmos que nos punimos, somos nós mesmos que colhemos as consequências de tentar se afastar da presença de Deus. É uma vida de descida, é uma vida de declínio espiritual, não apenas espiritual, mas emocional, mais físico, mais econômico. Tudo na nossa vida vai por ladeira abaixo, como foi na vida de Jonas. Então a palavra de Deus para você nesse dia de hoje
Não deixe se contaminar por esse vírus. Não deixe que o vírus da síndrome de Jonas se aloje na sua mente, no seu coração, para que você não venha sentir esses sintomas de vida de declínio, de ladeira abaixo. Não permita que a sua vida desobedeça ao chamado de Deus. Não tente fugir de Deus. Chegue-se mais a Ele. Se aproxime mais dEle. Desfrute da presença dEle. E não colha as consequências de uma vida que tenta se afastar da presença dEle, como Jonas, para ter uma vida de declínio, ladeira abaixo. Essa é a palavra de Deus para você no dia de hoje. Medite nisso. Se aproxime mais de Deus. Não se afaste dEle. Pai bondoso, como eu faço sempre, mais uma vez eu oro pelos teus servos, pelas pessoas que têm assistido o seu devocional. E o meu pedido, o meu desejo é que o Senhor os abençoe grandemente. Dê a eles sabedoria, capacidade, perseverança e coragem, disposição para se aproximar mais de Ti e não de tentar fugir do Teu chamado e da Tua presença. Não deixe que eles sofram desse vírus da síndrome de Jonas, mas que cada vez mais se aproximem de Ti. Os abençoe grandemente nesse dia. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. E como sempre eu faço, eu conto com a sua colaboração. É importante que você clique no link, acesse o canal do YouTube, vá lá, assista o devocional até o final, dê sua curtida, precisamos de like, precisamos aí de curtidas. Inscreva-se se você não é inscrito, ative o sininho para receber as nossas notificações e compartilhe com o máximo de pessoas esses devocionais para que esse canal entre em evidência e cada vez mais pessoas recebam uma porção da palavra de Deus. Deus te abençoe grandemente. Amém.